Estamos começando mais uma edição do Connect Rádio. Estamos completando 55 edições desse nosso encontro semanal. Todas as quintas-feiras estamos juntinhos aqui para poder trazer as principais inovações, as principais tendências do mercado que permeia a publicidade, a propaganda, o rádio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Para você que está no nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo e dar um like. Isso é muito importante para que cada vez mais o algoritmo do YouTube possa entregar o nosso conteúdo para mais e mais emissoras. Eu sou o Felipe Rosa, diretor na Connect Mix, e tenho a honra e o privilégio de mais uma semana poder estar aqui com vocês. E hoje vamos trazer um tema super quente. Super quente, que inclusive aos 45 do segundo tempo eu tive que mudar a programação desse nosso Connect Rádio 55, porque estamos na semana do SET Expo. Em mais uma edição, o SET traz tudo que há de tendência de inovação no mercado da publicidade, no meio da tecnologia aqui para o Brasil. Inclusive, o SET Expo, né, é o maior evento da América Latina voltado para tecnologias emergentes para o cenário da publicidade. Então, não tinha outra alternativa, né? No Connect Rádio dessa semana, hoje, dia 21 de agosto de 2025, vamos apresentar um compilado desses primeiros dias do SET Expo. Lembrando que o evento finaliza hoje à noite, então hoje tem bastante conteúdo. Diga-se de passagem, hoje será o dia do rádio dentro do SET Expo. E no nosso programa de hoje, para quem ficar no final, ainda vai receber um super bônus. Vamos apresentar um plano de ação de 30 dias para a sua emissora de rádio poder aproveitar, inclusive para você que não participou do SET Expo, né? Então é a Connect Mix fazendo aqui uma mini cobertura dos principais painéis, dos principais workshops que foram já apresentados dentro do SET Expo. Reforçando, o SET Expo ainda está acontecendo, né? Então hoje até a noite ainda tem bastante conteúdo que vocês podem conferir dentro das redes sociais do SET Expo, assim como dentre outras empresas, né, de mídia que estão fazendo essa cobertura e que vão trazer essas informações para vocês. Mas antes disso, você que ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, já são mais de 200 rádios ali com a gente, pegue seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo, da nossa comunidade. É um grupo fechado, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Inclusive, eu sempre falo que é 2, 3 mensagens no máximo por semana. Inclusive, nessa semana, a primeira mensagem que nós encaminhamos foi agora há pouco, né? Porque, literalmente, reformulamos todo o Connect Rádio de hoje para poder trazer esse tema quente para vocês. Então, não deu para avisar às 8, 9 horas da manhã, foi literalmente, gente, agora há pouco eu coloquei qual seria, né, a temática debatida aqui hoje, nessa manhã, com vocês. Fechado? Então, pega o smartphone, venha fazer parte do nosso grupo. É muito importante para que a gente cada vez mais possa crescer esse nosso ecossistema, essa nossa comunidade. Inclusive, o nome desse nosso programa, né, se chama Connect Rádio, justamente por fazer conexões com emissoras de rádio. Fechado? E para você, emissora de rádio, que ainda não é homologada pela Connect Mix, rapidinho o nosso jabá aqui, tá? A gente já vai finalizar. Parceiros.connectmix.com, faça o seu acesso. Caso você ainda não tenha um login, muito simples, tem opção nova emissora, preenche o formulário, no mais tardar amanhã a sua emissora já estará dentro da nossa plataforma, tendo acesso a vários dados, inclusive o Connect Rádio ele surgiu justamente para apresentarmos, né, reformularmos, trazermos as inovações dentro da própria plataforma da Connect Mix. Então, o Connect Rádio 1, inclusive, está disponível aqui no nosso canal no YouTube. Vocês conseguem visualizar todas as funcionalidades que foram lançadas ali para vocês. Tudo isso pensado para vir de encontro às necessidades para você que atua dentro de uma emissora de rádio, sendo OPEC, sendo programador, sendo um diretor artístico, um diretor comercial, o próprio diretor executivo da rádio pode ter vários insights ali por dentro da nossa plataforma. Monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatório de todas as campanhas ativas, ou seja, as campanhas que nós estamos auditando na sua emissora, assim como relatório de todas as execuções musicais, os principais lançamentos musicais também estão ali
tudo dentro, inclusive na tela home, vocês já conseguem visualizar essas informações, assim como também download de materiais, tanto musicais quanto os materiais publicitários. Já tem vários clientes nossos que utilizam a nossa plataforma para poder distribuir conteúdo por meio da nossa plataforma, e mais acesso aos nossos Connect Apps, que é o nosso conjunto de soluções de aplicações da Connect Mix e de empresas parceiras para poder dar um modo turbo dentro da plataforma parceiros, além de conteúdos e palestras. Reforço, Connect Rádio faz parte de todo esse combo que nós estamos trazendo para vocês, emissoras de rádio. Fechado? E tudo isso de graça, 0800. A única coisa que a gente sempre pede é para que rádio venha ser uma emissora homologada, venha fazer parte desse grupo. Lembrando, né, a Connect Mix hoje monitora mais de 7 mil emissoras. E dessas 7 mil emissoras, nem todas elas são homologadas. Então aqui, inclusive, mora a oportunidade para a sua rádio. Quer fazer uma diferenciação dentro da sua região? Quer fazer uma diferenciação em território nacional? Seja uma emissora homologada pela Connect Mix. Lembrando, é de graça, tá? Basta vocês escanearem esse QR Code, vocês vão ter acesso à agenda do nosso técnico, onde vocês vão poder selecionar o melhor dia, o melhor horário, e nós vamos, em menos de 15 minutos, fazer a atualização do CMix dentro da sua emissora. Isso traz uma redundância a mais de sinal, ou seja, traz mais confiabilidade para a auditagem das campanhas dentro da sua emissora. Então não perca tempo, basta escanear o QR Code, seleciona o melhor dia, o melhor horário, nós vamos fazer um acesso remoto junto com o time de tecnologia da sua emissora. Isso vai trazer mais segurança e mais garantia para a sua rádio, assim como também para os seus clientes, para os anunciantes que confiam na tecnologia da Connect Mix para auditar esses dados, para poder fazer o processo de monitoramento dessas campanhas. Lembrando, tanto campanhas musicais quanto campanhas publicitárias, né? Tem emissora de rádio que só conhece a Connect Mix pelo ranking das músicas mais tocadas, assim como também tem emissora que conhece a Connect Mix por conta da auditagem das campanhas publicitárias. É um compilado de estudo que a gente traz para vocês, emissoras que são homologadas pela Connect Mix. Show de bola? Finalizado, então, o nosso jabá, já podemos partir para o nosso conteúdo da semana. Como eu disse agora há pouco, conteúdo fresquinho, quentinho, que inclusive está nesse exato momento acontecendo lá em São Paulo, no Distrito AMB. O maior evento da América Latina voltado para tecnologias emergentes para o cenário da publicidade. E se você, radialista, radiodifusor, não esteve presente dentro do evento, não se preocupe. Vamos fazer um compilado dos primeiros dias aqui com vocês, de tudo que aconteceu. Lógico, as pautas mais voltadas para o nosso cenário, é óbvio, né? Não vou falar aqui, por exemplo, das redes sociais, mas criar esses insights, estratégias que estão sendo utilizadas por outras grandes empresas em outros meios de comunicação, sim, mas sempre fazendo essa correlação com o mercado rádio. Fechado? O primeiro dia do SET Expo 2025 foi recheado de conteúdo e que, inclusive, teve um marco praticamente histórico no cenário da publicidade. Eles conseguiram reunir os principais CEOs do meio de comunicação aqui do Brasil. Foi algo histórico, praticamente único. Um feito que há muito tempo se aguardava, se esperava e que pela primeira vez, de fato, aconteceu. Reprisando um pouco sobre o SET Expo 2025, começou no dia 18, como eu disse, finaliza ainda hoje, que inclusive hoje, dia 21 de agosto, será o dia do rádio, ou seja, todo o conteúdo, todos os painéis serão voltados para o rádio, e que inclusive a gente vai dar um briefing das temáticas que serão abordadas, inclusive hoje. O SET, que é organizado pela Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, que é uma associação que começou há 36, 37 anos atrás, mas que hoje tem a maior representatividade no meio de publicidade, voltado, tá? Pesquisadores, engenheiros, técnicos, instituições de ensino, tudo voltado para o meio da publicidade, principalmente enfatizando rádio e TV, está dentro do SET. Então, o SET não é realizado, inclusive, SET Expo vem do SET, né? SET. É realizado, sem sombra de dúvidas,
uma das maiores instituições voltado para incentivo a tecnologias, a novos estudos, novos mercados para o nosso meio, para o nosso ecossistema. E o SET Expo 2025 teve um motim muito voltado para o, inclusive esse foi o slogan, é o slogan, né, porque ainda não terminou, de cara nova e com foco na TV 3.0. De cara nova porque eles fizeram um rebrand, né, dentro da logo, da marca em si, por trás do SET Expo, e o principal, TV 3.0, que inclusive no Connect Rádio nós já falamos sobre a TV 3.0, inclusive criamos vários links disso com o rádio, como que o rádio pode explorar essas novas oportunidades, e inclusive como o rádio pode se inspirar na TV 3.0 para ter um rádio 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e assim por diante. Cada vez mais, o nosso meio vai falar sobre a TV 3.0, mas não mais como algo do futuro. Inclusive, era para ter o decreto ter sido assinado dentro do SET Expo, né? O governo federal, literalmente, assinando o decreto da TV 3.0. Foi remarcado, mas ainda vai acontecer nesse mês, né? Na próxima semana. Então, TV 3.0 não é mais uma paranoia, não é mais um cenário futurístico, não é mais um papo europeu, não é mais um papo americano, norte-americano, e já vai ser um papo brasileiro, tá? E isso vai impactar diretamente o mercado de mídia. O mercado de mídia vai enxergar a TV aberta, em um formato diferente. A compra de mídia será diferente. O planejamento de mídia na TV será diferente. Os relatórios obtidos, os dados, os KPIs, os indicadores vão mudar drasticamente. E se o rádio também não se atentar a isso, sabe o que vai acontecer com o rádio? Não vai morrer. Não vai morrer, mas vai sofrer. Vai ser extremamente penalizado, principalmente por conta da falta de eficiência na entrega dos dados. E principalmente como se obter esses dados? Basta vocês pensarem quantas fiscalizadoras, quantas auditorias de campanhas de rádio existem no Brasil. Gente, dá para contar na palma da mão. Que utiliza a tecnologia, meu Deus. E isso não deveria ser tido algo como orgulho. Eu tenho orgulho, a Connect Mix, né? Nós temos orgulho de ser a única empresa no Brasil, na América Latina, que consegue fazer isso. Poxa vida, isso é ruim, inclusive para o mercado. Para o mercado. Porque literalmente é tentar desbravar um mercado sozinho. É complexo, é praticamente impossível. E aí, quando a sua emissora de rádio pensa que as tecnologias que são aplicadas no dia a dia, os processos que são feitos dentro da emissora, se eles são os mesmos processos de 5 anos atrás, já está perdido no tempo. E eu nem estou falando de processos de 10, 15, 20, 30 anos atrás, que eu sei que acontecem em várias emissoras de rádio. Porque sempre foi feito assim, sempre vai ser feito assim, e tudo que acontece lá fora vai demorar muito para chegar aqui. Então, há menos de 30 semanas atrás, pautamos a TV 3.0 dentro do Connect Rádio, e agora, semana que vem, vai ter a assinatura do decreto. E é o que eu sempre falo aqui, foi-se o tempo que a tecnologia europeia, a tecnologia norte-americana, levava-se 5, 10, 30 anos para chegar no Brasil. Gente, agora leva meses. Em alguns segmentos, semanas. Em outros, por exemplo, na tecnologia, o que acontece lá fora chega em tempo real aqui no Brasil. Uma nova solução tecnológica que acaba de ser lançada nos Estados Unidos chega no Brasil no mesmo tempo. Literalmente em tempo real. As empresas de tecnologia que estão surgindo agora, em meados de 2024, 2025, elas já nascem com foco na internacionalização, em lançar tecnologias que possam ser utilizadas em outros países. E tem muita tecnologia voltada para o rádio, que já foi lançada lá fora e que ainda não está sendo utilizada aqui. Então, utilizem o Connect Rádio para poder absorver esses conteúdos, tá? Lembrando,
lá dentro do set, estão pautando isso durante o dia inteiro. O Connect Rádio é um evento de 1 hora. E que tem emissora que ainda acha muito. 60 minutos é muito tempo. É óbvio, se você só tiver 10 minutos para acessar esse conteúdo, 60 minutos é um tempo muito grande. Mas se você se planeja, talvez não para assistir no ao vivo dentro do Meet, que inclusive tem algumas emissoras nos assistindo aqui nesse exato momento. Mas para aquelas que vão assistir depois no YouTube, gente, tem um modo, inclusive, para vocês acelerarem o vídeo. Quer assistir no 1,5x, no 2x? Acelera. No 2x, ao invés de ser 60 minutos, já passa a ser 30 minutos o vídeo. Quer utilizar a inteligência artificial ainda por trás? Até provei isso para vocês. Por meio da IA, em menos de 10 minutos, eu criei um podcast com um compilado de tudo que foi tratado dentro do Connect Rádio e coloquei dentro do nosso grupo do WhatsApp. Então isso também é uma outra possibilidade, tá? Até batendo no microfone aqui de tanta empolgação. Então utilizem isso como, literalmente, gente, é um trampolim. Mas se vocês não derem primeiro salto, segundo salto, o impulso, né? O trampolim vai ficar paradinho ali, vai ficar paradinho. Então explorem essas oportunidades para poder crescer o seu negócio. Reforçando, para quem acessou depois, ou para quem avançou o nosso vídeo e chegou nesse momento, para quem ficar até o final, nós vamos apresentar um plano de ação de 30 dias, de 4 semanas, para você transformar a sua emissora de rádio, baseado nas informações que nós já estamos colhendo dentro do SET Expo 2025. Fechado? No primeiro dia, vários painéis já foram apresentados ali dentro do SET Expo, falando sobre a evolução da mensuração da publicidade. Gente, eu não vou ler o conteúdo, porque já está aqui na tela, e vocês também não precisam ler. Eu só estou utilizando isso como base para poder exemplificar para vocês o que foi apresentado e como isso pode ser correlacionado com o meio rádio. Tá? Então, dentro dos primeiros 4 painéis ali falando sobre governança, falando sobre mensuração da publicidade, falando sobre regulamentação e principalmente sobre um ecossistema de sucesso, a sua rádio precisa extrair que, inclusive no primeiro painel que foi apresentado, ali sobre a evolução da mensuração da publicidade, inclusive um painel mediado pela Rita Mesquita, da Microsoft Ads, que inclusive trouxe vários convidados, inclusive a Adriana Favaro, da Cantar Ibope, trazendo novas métricas no mercado da publicidade, os dados, não só como coletar os dados, mas como processar esses dados utilizando a inteligência artificial e como otimizar isso cada vez mais dentro das campanhas publicitárias. Se eu estou falando grego aqui para vocês, desculpem, mas durante as últimas 54 semanas, nós estamos falando, pautando, inclusive mostrando na prática, eu abrindo ferramentas de IA para que você possa utilizar isso já no seu dia a dia. E de graça, né, gente? De graça. Então, não é nenhum curso que a Connect Mix está oferecendo. Isso vou até reforçar, né? O Connect Rádio não é um curso. O Connect Rádio é uma trilha que, lógico, passa por uma curadoria, ou seja, todas as semanas tem uma temática diferente aqui sendo repassada para vocês. Sim, segue uma trilha, segue um direcionamento, e para quem só está chegando agora, talvez possa se sentir um pouco perdido. Mas reforço, tem a playlist dentro do nosso canal do YouTube das últimas 54 edições. Mas pautando um pouco para vocês, no século XXI, a publicidade ganhou uma projeção tão forte que não mais só rádio e TV e jornais e revistas são pautados como meio de comunicação, meios de se propagar uma informação. Isso não é segredo para ninguém, vocês notaram e enxergam todos os dias as redes sociais se performando realmente como um excelente canal de distribuir conteúdo. Ou seja, a mesma empresa que anuncia na sua rádio provavelmente também está anunciando no Facebook, provavelmente também está anunciando no Instagram, talvez até no TikTok, talvez até no LinkedIn e outras plataformas, mas nos últimos 5 anos, se vocês pararem para observar, não só mais as redes sociais são tidas como meio de comunicação. As próprias empresas estão se transformando em grandes meios de comunicação, e muitas das vezes elas não têm domínio sobre a comunicação, elas não nasceram com esse motim da comunicação, mas estão virando
grandes meios de comunicação. No primeiro painel, inclusive, a Rita, ela é da Microsoft Ads, ou seja, a própria Microsoft já tem o seu canal de AdSense, já tem o seu canal de criar campanhas. Isso talvez seja novidade para vocês, mas, gente, Magazine Luiza, aqui do Brasil, também tem o seu Ads. O Mercado Livre também tem o seu Ads. Peraí, mas como assim o Mercado Livre tem um Ads? Gente, o que é um AdSense? O que é você criar uma campanha publicitária? É você ter um conteúdo de um determinado cliente, colocar em um meio de comunicação onde tenha muita gente acessando. Lembra que lá atrás, o portal da sua rádio, inclusive, comumente vocês vendiam banners, e que inclusive tem rádio que inclusive fatura bastante, ainda com esse meio. É isso. Dentro das plataformas da Microsoft, dentro dos meios da Microsoft, a própria Microsoft está colocando anúncios de empresas quaisquer. Inclusive, a sua rádio pode anunciar dentro de uma plataforma da Microsoft. A sua rádio pode aparecer para um público estratégico dentro de uma plataforma da Microsoft. A mesma coisa é o Mercado Livre. O Mercado Livre é o maior marketplace da América Latina, um dos maiores do mundo. Eu sempre brinco, né? Infelizmente não é uma empresa brasileira, né? A gente inclusive acha, né? Na verdade, o maior mercado do Mercado Livre está no Brasil. A maior operação do Mercado Livre está no Brasil, mas é uma empresa argentina, né? E a Mercado Livre, né? Inclusive, como o nome da empresa, criou o próprio Ads. Por quê? Porque por ser a maior plataforma de compra de produtos na América Latina, tem um alto fluxo de pessoas acessando a plataforma do Mercado Livre, o site do Mercado Livre. E ali, o que é o Mercado Ads? Nada mais é do que anúncios dentro do próprio Mercado Livre. E que tem um alcance gigantesco e que, inclusive, por rastreamento de IP, eles conseguem, inclusive, segmentar geograficamente. Esse anúncio só aparece para a região tá. Esse anúncio só aparece para o público A, B, C, D ou para o público X, PTO. E assim por diante. Então, diferentemente do que acontecia há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, e agora há 10, 5 anos atrás, toda e qualquer empresa que tem uma audiência pode criar o seu próprio meio de comunicação, o seu próprio meio de anúncio, e isso expande cada vez mais as métricas de publicidade. Então, se você trabalha com rádio há 30 anos e só está acostumado a atuar, por exemplo, com o cliente me contratou 20 inserções e eu toquei 20 inserções. Desculpa falar assim, mas grande merda, né? Grande merda. Por quê? Porque nas redes sociais já se tem métricas de impressão, já tem métricas de clique, já tem métricas, que inclusive alguns indicadores que já pautamos aqui dentro do Connect Rádio. O CPM, que é o custo por mil. Já tem, inclusive nas redes sociais, o próprio call to action. Dentro de um anúncio, você consegue já direcionar um checkout, literalmente um link de pagamento, um link de compra. E que, por meio de rastreamento de pixel, eles conseguem saber as pessoas que estão comprando, o perfil dessas pessoas, e inclusive impulsionar essa mesma campanha para outras pessoas que ainda não foram impactadas por esse anúncio e que tenham o mesmo perfil. Essas novas métricas que as redes sociais trouxeram no nosso dia a dia, para quem compra mídia online, esse mesmo comprador de mídia online, ele talvez esteja anunciando na sua rádio, e quando você apresenta uma métrica somente de veiculação, ele olha para o rádio realmente como algo antiquado, que não tem métrica, que não se tem dados. E aí, tem outras emissoras, eu não estou dizendo que isso é um trabalho errado, muito pelo contrário, boa parte das vezes é isso que as rádios têm,
pegam pesquisas de mercado, pega lá, por exemplo, uma pesquisa de audiência dentro da sua dentro da sua região, e coloca aquilo literalmente a ferro e fogo. Ah, minha emissora é a número 1 da cidade. Show de bola. É a número 1 em qual horário? Não, ela é a número 1 no ano de 2025. Ela é a número 1 de agosto, no mês de agosto. Meu Deus, dentro das redes sociais, essas métricas, esses indicadores, eles são em real time. Inclusive, um influenciador digital que está fazendo um anúncio, por exemplo, agora, se ele fizer um anúncio daqui 10 minutos, as métricas do anúncio dos dois anúncios serão completamente diferentes. O alcance de um conteúdo que foi postado agora para um conteúdo que vai ser postado daqui 2 horas serão diferentes. Os públicos que vão ser alcançados serão diferentes. Porque você ainda bate na tecla que a sua rádio é a número 1 do mês de agosto, é número 1 no ano de 2025, sendo que talvez nesse exato momento a sua rádio nem seja número 1, talvez seja o seu concorrente, e tá tudo certo em ser, gente. Tá tudo certo. Inclusive os maiores portais de conteúdo online, eles não são os maiores em todo instante. Basta a gente pensar na TV. A Globo sempre teve uma hegemonia gigantesca ali em sua programação, que faz, inclusive, um excelente trabalho para se manter viva. Mas, vocês há de concordar comigo que cada vez mais pessoas que assistiam a TV local, talvez começaram, nem estou trazendo um grau percentual aqui para vocês, eu só estou falando que isso acontece. Pessoas que assistiam a TV local passaram a assistir a TV pelo Globoplay, o SBT, esqueci o Plus lá, não lembro o nome agora, mas as próprias emissoras de TV estão lançando seus streams, e que ali dentro a pessoa assiste o conteúdo que ela quiser, no horário que ela quiser, inclusive se ela quiser revisitar o conteúdo. E a sua rádio? Será que a sua rádio está produzindo conteúdo suficiente ali dentro das próprias redes sociais para ter essa relevância não somente no horário que o conteúdo está indo para o ar, mas em qualquer outro horário que qualquer outra pessoa quiser buscar o seu conteúdo? Essas métricas, elas vão moldar o mercado da publicidade. Vou até voltar 2 passos atrás. As métricas das redes sociais, as métricas dessas empresas que estão lançando seus próprios AdSense, vão moldar as métricas da TV, que também vão moldar as métricas do rádio. E com a vinda da TV 3.0, a TV literalmente vai ter essas métricas em real time. Daqui a pouco a gente aborda um pouco mais sobre isso. Foi falado bastante dentro, e vai continuar falando sobre isso no dia de hoje, sobre governança no quesito inteligência artificial. Inclusive, teve um conteúdo voltado para esse assunto, ali sobre lideranças da IBM e da AWS. A AWS, para quem não conhece, é a Amazon, tá? Uma das maiores empresas do planeta, que inclusive há 30 anos atrás nem existia, e que nasceu com um motim de vender livros na internet, lá em 1997. Livros na internet, livro físico. E olha o que a Amazon se transformou. A AWS é uma divisão dentro do grupo, né, que é a Amazon Web Services. Então, eles criam infraestrutura para empresas, no geral, colocar suas soluções lá dentro. Então, a sua rádio, por exemplo, pode, inclusive, isso pode estar acontecendo nesse exato momento sem você saber. Talvez o seu fornecedor de streaming, ele não te conta, mas ele está hospedado lá dentro de um data center que é operado pela, aliás, vou até corrigir, que é administrado pela AWS, mas que talvez possa ser até um outro fornecedor de data center ali para dentro da AWS, né, para a Amazon. E nessa pauta ali sobre governança de IA, se falou muito, e cada vez mais a gente vai ver isso no dia a dia, sobre regulamentação sobre a inteligência artificial, regulamentação sobre a internet, que inclusive está em pauta, está em voga, virou literalmente um motim praticamente nacional, com os ocorridos aí dessas 2 últimas semanas. Mas, lembrando, a inteligência artificial, ela está sim sendo pautada para se ter normativas, para ter legislação aqui no Brasil, específico para a inteligência artificial, mas enquanto isso, que tem muita gente chorando, tem muita gente vendendo lenço. Então, se a sua rádio,
está ainda naquele viés de que a inteligência artificial está vindo para matar os negócios, provavelmente empresas utilizando a inteligência artificial podem sim matar o seu negócio. A IA, ela não vai matar o seu negócio, né? A inteligência artificial, ela não chega na sua rádio e fala assim, ó, acabou o rádio, a partir de hoje você não opera mais. Não, isso não vai acontecer, né? Pelo menos enquanto a gente ainda não tiver os humanoides, né? Mas empresas ou emissoras de rádio ou outros meios de comunicação utilizando a inteligência artificial podem sim extrair dados, criar estratégias, aumentar a sua produtividade, e a governança tem que ser pautada dentro do seu negócio. Enquanto ainda não tem regulamentação, aliás, gente, temos sim leis, né, vigentes no Brasil, não é uma terra sem lei também, o que é óbvio que a Constituição, ela não está lá falando sobre a inteligência artificial, mas ela fala sobre tecnologia. Então, não é porque as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei que ela é. Não, a legislação ela existe para poder ser aplicada. Muitas das vezes ela não é aplicada. E às vezes ela nem é seguida. E essa governança interna, ela é muito importante para, inclusive, a sua emissora de rádio poder utilizar a inteligência artificial com segurança. Porque toda a inteligência artificial, ela se baseia em dados. Todos os dados que vocês fornecerem para qualquer linguagem, ela pode extrair essas informações para utilizar para outras finalidades. Por exemplo, treinamento. Mas, talvez para repassar essas informações. Mesmo que as grandes empresas afirmam que isso não acontece. Mas é uma possibilidade. E sobre ecossistemas de sucesso, foi-se falado bastante sobre como os meios de comunicação criam e podem criar um storytelling dentro disso, utilizando a tecnologia ao seu favor, criando novos negócios e, consecutivamente, expandindo as suas linhas de receita. E aí, aqui dentro do Connect Rádio, em várias outras edições, a gente já pautou isso. E eu fiz questão de trazer aqui para vocês algumas frases que foram citadas ali dentro do Set Expo, dentro do primeiro dia, no painel, que, como eu disse para vocês, praticamente um feito histórico. Sempre foi esperado reunir, imagina reunir o CEO da Globo com a CEO do SBT, com o CEO da Band, com o CEO da Record, e o único painel é briga de cachorro grande. É uma briga feia. Sempre foi falado, né, que não ia dar certo colocar os quatro principais, né, grupos de comunicação do Brasil, pegar os diretores executivos desses grupos e colocar eles, literalmente, gente, um sentado do lado do outro para poder trocar ideia. E ali algumas frases que foram citadas e que eu gostei bastante, e que inclusive faz a gente pensar no rádio num formato diferente, até trazendo um pouco da frase da Daniela lá do SBT, ela disse que nossa força ela é conjunta. A TV continua muito relevante e a transição para a TV 3.0 tende a ser ainda mais rápida do que vivemos no digital. Não é o Felipe quem está afirmando isso. Não é uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de uma diretora do SBT. Uma das maiores emissoras do planeta. E quando a gente fala sobre a TV 3.0, e para quem ainda não entende o conceito, só resumindo aqui para vocês, a TV 3.0 nada mais é do que um formato da TV aberta, ter dados em tempo real e conseguir segmentar as suas campanhas. Pensem comigo. É muito simples se vocês abrirem a cabeça para ouvir o que eu vou apresentar. É óbvio que parece ser complexo, mas é muito simples. Imagina a TV local, tá? Você está logado na TV local, assistindo um conteúdo da TV local, na sua emissora, na sala da sua casa. E a sua esposa no quarto de vocês, com uma outra TV, que é bem comum, né, no Brasil. A gente gosta de TV, né?
Tem gente que tem 2, 3, 4 TVs em casa, né? Imagina ambos assistindo a mesma emissora, só que no bloco comercial, no break, você vai assistir a propaganda da automobilística A e a sua esposa vai assistir um conteúdo de uma, sei lá, uma universidade, de uma rede varejista, uma promoção do dia. É isso. Resumidamente, né, gente? A TV 3.0 vai além disso. Mas, pela primeira vez, na TV local, nós vamos ter a possibilidade de várias empresas comprarem o mesmo bloco. Imagina, inclusive ontem aqui na Connect Mix, eu até comentando sobre isso. Sabe o intervalo comercial ali do Fantástico, por exemplo, que sempre foi tido como um dos blocos mais caros para poder se anunciar na TV, e que só uma empresa conseguia comprar? Só uma. Porque era um anúncio de nível nacional. Só uma empresa conseguia comprar. E aí depois retransmitia, né, para as filiadas, aí outras empresas conseguiam comprar. Agora, gente, no anúncio nacional, infinitas empresas podem comprar esse bloco. Porque no anúncio, dentro de uma grande emissora de TV, eles vão conseguir segmentar, por exemplo, esse conteúdo eu só quero que passa na cidade XPTO. E aí dentro daquela cidade, inclusive, eu consigo colocar um outro anunciante dentro daquele mesmo horário para anunciar um outro conteúdo. E aí, no meu rádio, eu sei que vocês já podem estar pensando, no stream a gente já faz isso. Eu quase que eu xingo, faz nada, não faz nada, não faz nada. São poucas emissoras de rádio no Brasil que têm conteúdo segmentado no streaming. São poucas, raras as exceções de fazer. Quando eu falo no streaming, gente, não é, o meu conteúdo do DAI é diferente do streaming. Cara, qualquer criança hoje de 15 anos abre um canal no YouTube e consegue fazer 2 conteúdos, inclusive com propagandas diferentes em 2 canais diferentes. Isso não é novidade. Agora, no streaming da sua rádio, enquanto está passando uma propaganda, um anúncio de um cliente, você já parou para pensar que dentro do mesmo streaming vocês podem estar vendendo outros anúncios? Isso é possível. Hashtag fica a dica, contratem a Lupert, a funcionalidade Metrics, que inclusive está dentro da plataforma da Connect Mix. Basta acessar os Connect Apps, tem lá. E que inclusive vocês contratam o Metrics mais barato pela plataforma da Connect Mix do que se vocês falarem diretamente com o Metrics. A condição de parceria que a gente tem com eles é fantástica. A gente quer levar o melhor custo-benefício para o rádio. Então, contem com a gente nesse quesito. Voltando ao assunto lá da TV, gente, quem estiver assistindo um conteúdo na TV da sala, vai assistir um conteúdo diferente de quem estiver assistindo um conteúdo da cozinha. E eu estou falando da mesma residência. Agora, vocês já pararam para pensar que eles vão conseguir fazer anúncio na TV local. TV local. Transmissão por antena. Eu vou assistir um conteúdo na minha casa, se você morar na casa vizinha, no apartamento vizinho, você vai acompanhar um outro conteúdo. E não é um conteúdo disperso, é um conteúdo segmentado, direcionado. Na TV local, será possível anunciar, por exemplo, eu só quero anúncio para pessoas 60 mais, eu só quero esse anúncio direcionado para homens, eu só quero esse anúncio direcionado para pessoas que compram no cartão de crédito e que tem fatura acima de 10 mil reais mês. Parece absurdo falar isso, né? Mas, gente, isso já é realidade nas redes sociais, muitos anos. Nós estamos falando de algo que a publicidade já é possível nas redes sociais há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. Digo mais. Há 10 anos atrás, já era possível fazer isso na internet. Isso está chegando agora na TV local. E isso pode chegar na sua emissora. Inclusive, o formato de venda de anúncio da sua rádio
Vocês já pararam para pensar que enquanto vocês dormem, enquanto vocês estão fazendo um anúncio, vocês podem receber outros anunciantes para sua rádio, sem depender do método tradicional? Não vou dar muito spoiler, mas se preparem. A partir de setembro, o meio que a sua rádio irá comercializar espaços publicitários vai mudar do dia para a noite. Do dia para a noite. Já falei aqui sobre a TV 3.0. Já pautei, inclusive, para vocês aqui um pouco sobre os indicadores, os KPIs, como que isso vai mudar. Porque uma mente que se expande a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, a não ser que a pessoa seja problemática. Né? Durante muito tempo, inclusive, eu acreditei por muito tempo que isso era uma verdade absoluta. Né? Uma frase lá do Albert Einstein, um dos maiores cientistas aí de todos os tempos. Físico altamente premiado, dispensa comentários. Uma mente que se expande a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. O que quer dizer? Quem compra mídia em rede social, sabe por que esse cara tem preguiça de comprar mídia no rádio? Porque comprar mídia no rádio é muito diferente do jeito que se compra mídia nas redes sociais. Anunciar no rádio, muitas das vezes, não se tem, para não dizer quase sempre, não se tem nem 10% das métricas que as redes sociais apontam. E tem muita gente que fica brigando, batalhando que assim, mas você está confiando no Facebook? Que aquele relatório, que de fato aquela impressão foi aquela, que distribuiu para aquela quantidade de pessoas? Gente, isso aí era realmente uma incógnita das redes sociais há 5, 6, 7 anos atrás. Nas redes sociais hoje, inclusive, eles já conseguem calcular o ROI. Se você coloca R$1.000 no Facebook, ele já te entrega qual é o ROI. E aí, para quem não participou, inclusive tivemos um Connect Rádio só falando sobre ROI. ROI nada mais é do que retorno obtido sobre o investimento. Então, o Facebook, ele já te fala, você colocou R$1.000 aqui na minha campanha, né? Pois é, eu te fiz R$10.000 em venda, você teve um ROI 10. Você teve R$5.000 em venda. É isso. Então, para quem ainda está naquela de que eu não confio no Zuckerberg, eu não confio no Facebook, as métricas que apontam lá não são auditáveis. Cara, vamos atualizar, sabe por quê? Porque hoje em dia essas plataformas digitais, elas te apresentam o ROI. E o caminho mais próspero para sua emissora é o quanto antes saber como entregar esse ROI para o seu anunciante. Então depois, YouTube, Connect Rádio, ROI. Coloca isso que vocês vão achar. Tem um conteúdo exclusivo pautando sobre isso. E já tirando alguns insights, né, sobre o painel voltado ali para dados e AI ROI dentro do SET Expo 2025. Emissora de rádio, está passando da hora de vocês padronizar os relatórios comerciais. Aqui na Connect Mix, inclusive, é muito comum, para não dizer todos os dias, a gente recebe PI de rádio que foi feita na mão. Literalmente é um talão, um bloco de papel. E quando eu falo isso, eu sei que todo mundo aí sabe, porque a maior parte das rádios já passaram por esse desafio. Mas todo dia a gente recebe PI no papel, escrita no papel. E algumas, inclusive, com caligrafia que parece que é de médico. Gente, o computador já chegou, o computador já é uma realidade, a internet já chegou, a internet já é uma realidade. O Excel, que há até pouco tempo atrás, aliás, o Excel ainda é uma ferramenta paga, né? Mas se você tem uma conta com o domínio do Gmail, da Google, você consegue entrar no Google Planilha, que é de graça, e você consegue fazer uma API lá na planilha. De graça, você não precisa pagar licença. Então, utilizar API no papel é a mesma coisa de escrever no carvão, né? E se a API está no papel, imagina um relatório. Nem existe, né? Se a API está no papel, dificilmente vai conseguir, inclusive, entregar um relatório. Então, se a sua emissora não tem um relatório padronizado, está na hora. Utilize, inclusive, de graça, tá aqui, ó, de graça. Falei do Google Planilhas, mas vocês conseguem entrar lá, parceiros.connectmix.com, faça seu acesso, vocês conseguem extrair relatório das campanhas de vocês lá, de graça. Lógico, das campanhas são auditadas, né? Eu quero pegar de todas as campanhas. Gente, assina o Censúria, que é literalmente o Google da sua rádio.
Você assinando o Censúria, você consegue extrair qualquer informação da sua rádio, da sua programação, sendo uma citação, sendo um testemunhal, sendo um oferecimento, sendo um flash ao vivo, sendo um sinal de fumaça, qualquer transmissão que a sua rádio fez, que foi falado, que foi dito, mas foi um conteúdo anunciado ali, no ao vivo. Vocês já assinaram o Censúria? Assina o Censúria e depois conversa com a gente. E que, inclusive, né, pessoal, o Código do Consumidor dá o respaldo para vocês, qualquer compra que vocês fazem, vocês têm 7 dias de garantia. 7 dias de garantia. Não gostou? A gente reembolsa. E lembrando, o primeiro mês tem promoção para vocês. Salvo engano, tá com quase 90% de desconto no primeiro mês. Justamente para ser um motivo a mais para vocês testarem, usarem a ferramenta, que isso vai trazer bastante celeridade nos processos aí da sua rádio. Segundo ponto, integre tráfego do site ou app com ligações, engajamento social e execuções. As auditorias que nós já entregamos para vocês, vocês conseguem fazer esse compilado de informação. É óbvio. Para quem nunca fez, vai ser um desafio fazer a primeira vez, mas a segunda já fica mamão com açúcar. Tem que sair da inércia, parar de ficar na inércia. E quando eu falo na inércia, gente, eu não estou falando que vocês não fazem nada. Eu sei que vocês trabalham pra caramba, não é fácil trabalhar com rádio. Não é fácil trabalhar com rádio. E tem vezes que nem o próprio cliente ajuda a rádio, né? Não faz nem API. Só manda ali no WhatsApp. Já peguei muita compra de rádio que foi feita no WhatsApp. Não tem formalidade nenhuma. O cliente vai lá e manda para a rádio, eu quero que toque X vezes, e é isso aí. E ficou naquele bate-papo ali do WhatsApp. Eu sei, trabalhar com rádio não é fácil. Tá? Mas tem grandes amigos, né? Que todos os dias a gente sempre troca ideia, sempre estou aí observando os desafios do dia a dia, mas não é porque o trabalho é difícil que ele tem que continuar sempre sendo difícil. Dá para otimizar, inclusive de graça. Uns estudos, levantamentos, por exemplo, até citamos aqui, e também foi citado, né, porque eles estavam presentes, o pessoal da Cantor Ibope, utilizem esses dados como referência em propostas. Inclusive, sempre quando sai, antigamente era Inside Rádio, né, o Inside Radio, e agora é o Inside Áudio. Sempre quando sai a atualização, a gente coloca aqui para vocês. Inclusive, para quem quiser assistir o compilado, resumo aí do Inside Áudio 2023 e 2024, que tem conteúdo para vocês. Eu não lembro agora a numeração, já indiquei para vocês, mas se vocês digitarem Connect Rádio, Inside Áudio, vai aparecer para vocês as 2 edições aí que a gente tratou sobre esses dados. E que, inclusive, pode ter dados da sua região, foram apresentados dentro do nosso encontro, que vocês podem utilizar nas propostas comerciais. Tá? Sobre a governança, eu já tratei aqui com vocês, então vou avançar um pouco mais, mas eu quero trazer algumas observações que foram feitas ali sobre o Márcio Carneiro, que inclusive é um dos representantes do SET. Ele fez um workshop voltado para a IA generativa, e algumas afirmações dele me chamou bastante atenção, e eu acredito que isso também pode chamar a atenção de vocês para mudar o formato de enxergar e como usar a inteligência artificial. Quer saber se vale a pena automatizar os seus processos? Basta olhar para o que ocupa tempo e não exige criatividade. Ali está a oportunidade. Inclusive, um dos Connect Rádios a gente trouxe aqui para vocês como utilizar o próprio ChatGPT para melhorar o conteúdo da sua rádio. Melhorar a curadoria do conteúdo da sua rádio. Outra frase. Hoje é como o WhatsApp nas empresas. Todo mundo usa, mas ninguém foi treinado. Gente, quando ele citou isso, fez tanto sentido na minha cabeça, que inclusive eu paro para pensar, inclusive na própria operação da Connect Mix. O WhatsApp chegou, passou a ser o principal meio de comunicação no Brasil, é o aplicativo de comunicação mais utilizado no Brasil, com a maior quantidade de usuários, e que inclusive o WhatsApp, no mês passado, lançou o seu próprio formato de anúncio dentro do WhatsApp, né? O WhatsApp vai virar, já era uma rede social, mas agora empresas podem comprar anúncio dentro do WhatsApp, anúncio local, né? Dentro do WhatsApp. E quando o WhatsApp surgiu, ele era utilizado pelo brasileiro como um meio informal de comunicação. Concordam comigo, né? Eu tenho um WhatsApp pessoal, eu acredito que cada um de vocês aí também tem, no mínimo, um WhatsApp, né? E aí o WhatsApp chegou dentro das empresas, mas as empresas elas não foram treinadas. Aliás, vou corrigir. As pessoas dentro das empresas não foram treinadas para utilizar o WhatsApp de modo correto. E quando eu digo isso,
Às vezes a sua rádio, mas a gente tem um sistema aqui de chatbot. Tá, mas as pessoas que usam o chatbot, elas sabem usar o chatbot na sua plenitude? Ou simplesmente elas recebem uma mensagem ali e respondem? E aí, parem para pensar. O WhatsApp, eu acho que é o melhor exemplo. É uma ferramenta que todos os brasileiros praticamente têm dentro do seu smartphone, inclusive em várias fabricantes, né, de smartphone, o WhatsApp ele já vem automaticamente instalado no celular. E muitas das vezes nas empresas a gente usa o WhatsApp minimamente como um meio de comunicação. Meu cliente me chama, eu respondo. Da mesma forma, quando eu preciso do meu cliente, eu chamo ele, ele responde. Não, gente, o WhatsApp ele pode ir além disso. Só que por falta de informação, muitas das vezes não é utilizado. Aqui na Connect Mix, por exemplo, nós utilizamos, dentro de um determinado setor, uma inteligência artificial que faz o atendimento. E aí, provavelmente você, radialista que está nos assistindo aqui, deve estar pensando assim, mas eu já vi, eu chamo a Connect Mix lá no WhatsApp. Não é aquele WhatsApp, tá? Não é o WhatsApp que nós divulgamos. Aquele WhatsApp que nós divulgamos, ali é um chatbot, ali não é uma inteligência artificial. Ali é um robô que minimamente ele te pergunta o seu nome e pergunta qual setor que você quer conversar. Isso é um robô, não é uma inteligência artificial. Tá? Não estou falando disso. Isso é tecnologia do passado. Eu estou falando que tem um departamento aqui dentro da Connect Mix, que é uma inteligência artificial que está ali por trás e que conversa e que interage, não como um robô, ele não te pergunta para onde que você quer, ele literalmente ele dá, é como se fosse um técnico que vai te atender do início ao fim, sem você notar que é uma inteligência artificial ali por trás. Ela foi treinada para isso. E que, inclusive, nesses últimos 2 meses e meio, a gente já fez mais ou menos, tá? Mais ou menos, depois eu posso aprofundar nesses dados, mas mais ou menos 300 atendimentos dentro dessa inteligência artificial e só teve uma única pessoa dessas 300, das mais de 300, né? Eu tô arredondando aqui o valor, mas teve uma única pessoa que questionou, você é uma IA, né? O restante, todas as mensagens foram respondidas, inclusive no final, a pessoa que foi ali, que teve essa interação, agradeceu o contato. Gente, não é normal você sair agradecendo por uma inteligência artificial. Inclusive, tem gente que até fala, né? Se tiver uma rebelião aí da inteligência artificial, eu vou poder falar que eu agradecia sempre quando ela me respondia alguma coisa. Mas, gente, isso é uma rara exceção. São raras as pessoas que fazem isso. Entra lá no ChatGPT, muito obrigado pela resposta. Amei, adorei, apaixonei. Raras as exceções. A maioria das pessoas só pede as coisas ali e na expressão do mineiro, o pau tora, vai para dentro mesmo, é isso. Mas não, as pessoas elas agradecem, elas elogiam, inclusive a agilidade, o nível de atendimento. Então, o WhatsApp hoje, nem todas as empresas, a grande maior parte delas, nem utilizam inteligência artificial dentro do WhatsApp. E eu digo mais, não é só isso. Hoje a gente já consegue utilizar o próprio WhatsApp como uma plataforma, onde, por exemplo, dá para solicitar um relatório pelo WhatsApp, ao invés de acessar a plataforma da Connect Mix. Lembrando, essa funcionalidade ela ainda não está ativa. Não está ativa, tá? Mas, vou citar um exemplo aqui, real, tá? Claro. Tem um banco aqui no Brasil que toda a sua operação você já consegue fazer via WhatsApp. Um banco grande. Vou dar até o nome, BTG Pactual. Um dos maiores bancos do Brasil. BTG Pactual. Só que, há 2 anos, 1 ano e meio atrás, já tinha uma fintech, ou seja, uma startup de operação financeira, que já fazia isso. Você chamava o contato da fintech ali dentro do WhatsApp e falava assim, faça um Pix para minha mãe, no valor de R$10. Ela ia lá, te confirmava, você mandava confirmar e ele fazia o Pix. Eu quero saber quanto que eu tenho de saldo no meu extrato. E ele passava essa informação. E aí é óbvio, né, gente? Inclusive, pautamos aqui sobre governança, legislação, regulamentação e tudo mais. É óbvio que isso, um momento ou outro, também será regulamentado. O que pode e o que não pode ser extraído dentro de uma rede social. Mas, até então, está sendo utilizado. E várias empresas estão crescendo estrondosamente utilizando isso. Tá? Estrondosamente.
E para a gente já partir para os nossos finalmente, tá? Já tratei aqui sobre vários impactos que estão sendo extraídos aí pelos principais workshops, as principais oficinas que já foram pautadas dentro do Sete Expo, mas assim comprometido para você que ficou até agora, plano de ação de 30 dias para vocês executarem aí nas próximas 4 semanas para mudar a chavinha dentro da sua rádio. Então, a partir da semana que vem, para quem quer procrastinar. Agora, para quem não quer, a partir de hoje, 21 de agosto, plano de ação. De hoje até semana que vem, até quinta-feira da semana que vem, vocês vão definir os principais KPIs por produto e vocês vão conectar execuções com tráfego, leads e atendimento. Ah, mas a minha rádio não faz tráfego pago. Gente, pega um orçamento aí de... Hoje eu acho que a partir de R$7, eu acho, tá? Não é uma afirmação, mas um achismo aqui, né, para vocês. Eu acredito que a partir de R$7 já dá para se colocar um conteúdo impulsionado dentro das mídias sociais, tá? Eu acho que é R$7. Coloca, gente, que seja R$20. Pega R$20, faça um anúncio da sua rádio dentro do Instagram. E ali, dentro desse anúncio, de um dia, você pega quais são as métricas que ele aponta e começa a tracejar como que essas métricas vocês podem orquestrar dentro da própria emissora. Para fazer um cross, né? Pegar informações das mídias sociais e colocar dentro da sua rádio, tá? E quando eu falo colocar dentro da sua rádio, por exemplo, lá dentro do Instagram tem uma métrica de alcance. Tá, qual é o alcance da sua rádio? E aí, bora estudar, né? Aqui dentro do Connect Rádio, inclusive, mesmo não sendo um curso, tem um Connect Rádio falando sobre isso. Como que vocês vão calcular o alcance da sua rádio? Semana 2, vocês vão implantar pelo menos um assistente interno de IA para fazer curadoria, pautas, atendimento, qualquer coisa, gente. E depois fazer uma revisão humana e partir para o treinamento interno. Hoje, salvo engano, a partir de R$250, R$300, vocês já conseguem contratar agentes de atendimento. Literalmente, vocês entram lá no Google, tá? Assistente de atendimento de WhatsApp. Tem várias ferramentas ali que vocês podem utilizar. Inclusive, tem uma que eu já vou indicar aqui para vocês, que é o Chatwood. Vocês podem utilizar o Chatwood para isso, tá? Em resumo, semana 2, vocês vão pegar um assistente de IA, que pode ser para atendimento, né, no WhatsApp, mas que também pode ser um GPT. Gente, um GPT criado no ChatGPT já vai ajudar vocês numa curadoria melhor dos conteúdos, tá? Assim como também melhorar as pautas da sua rádio. Semana 3, vocês vão fazer a integração, que nada mais é do que lançar uma campanha multiplataforma. Rádio, redes sociais, vídeos curtos, criando um storytelling regional. Ah, mas aqui na minha rádio eu já faço isso. Gente, só segue o passo a passo. Eu sei, boa parte das rádios já fazem conteúdo para o Instagram, mas sem conexão. Sem essa conexão. Então, simplesmente postando conteúdo no Instagram. Então, simplesmente acrescentando dentro do Media Kit que dá para você comprar também um post aqui no meu Instagram. Não. Aqui nós estamos falando de utilizar métricas. E por que você... Até dando um spoiler, por que a gente precisa captar essas métricas das redes sociais? Para a gente se inspirar num formato de montar relatório, né, gente? Montar relatório. E depois precisa fazer essa entrega. Então, defina os principais KPIs, semana 1. Semana 2, implante no mínimo um assistente ou um agente de IA para o seu dia a dia, para resolver algum problema que não depende puramente da criatividade e depois passa por uma revisão humana. Semana 3, vocês vão fazer uma campanha multiplataforma para o cliente de vocês, vender esse compilado. E na semana 4, aí sim, tendo essas os principais retornos ali dentro dessa campanha teste, dessa campanha multiplataforma, vocês vão criar um modelo de proposta baseado em dados e argumentos. E o que são esses dados e argumentos? Segmentação dos anúncios, possibilidades de receitas, porque vocês já conseguem captar informação na semana 3, rodando essa campanha multiplataforma para os clientes de vocês. E eu coloquei até aqui dentro do parênteses, legitimidade TV 3.0. Da mesma forma que a TV 3.0 já vai ser regulamentada na próxima semana,
O rádio pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 100 anos, também passe por uma nova regulamentação. Mas eu reforço, mesmo não tendo esse conceito de rádio 3.0, rádio 4.0, rádio 5.0, rádio 100.0, gente, vocês não precisam ficar esperando um slogan, um motim do governo para mudar a performance da sua rádio. No conceito da TV 3.0, só reforçando, a Daniela falou que a nossa força ela é conjunta. A TV 3.0 será rápida. Aqui no Connect Rádio, nós que atuamos nesse meio, a nossa força ela tem que ser conjunta, porque a transformação do rádio também tem que ser rápido. O vácuo que se existe entre a inovação e a regulação é gigantesco. E nós precisamos adaptar as nossas narrativas. Frase, inclusive, do Paulo Marinho, CEO da Globo. A internet ela é aliada, a TV gera conversa, redes amplificam, CEO da Band. E automatize o que não exige criatividade. O resto é humano. O ser humano, ele sempre será importante dentro das operações. O rádio precisa avançar, e uma das formas mais rápidas do rádio avançar é por meio da tecnologia, por meio de processos. Não basta utilizar a tecnologia, né, gente? Tem que ter processo, né? Imagina, você coloca um assistente de inteligência artificial para fazer atendimento na sua rádio, mas não cria um processo estruturado disso. E o pior, você não tem pessoas qualificadas para isso. Então, o treinamento ele é muito importante. Trabalhem sempre nessa tríplice hélice. Pessoas, processos e ferramentas. Repito, pessoas, processos e ferramentas. Lembrando, pessoas, processos e ferramenta. Pessoas, processos e ferramenta. Se você tiver pessoas, mas não tiver processos e não tiver ferramentas, você tem um puta de um problema. Se você só tem ferramentas e não tem pessoas e não tem processo, você também tem um puta de um problema. E a mesma coisa é, se você só tem processo, mas não tem pessoa e também não tem ferramenta, você só tem um documento. Ou seja, você tem um grande problema. Essa tríplice hélice precisa acontecer dentro da sua rádio. Fechado? Finalizamos aqui 1 hora em ponto, né? 1 hora em ponto, não 1 horário de Brasília, né? 1 hora de Connect Rádio. E semana que vem temos mais conteúdo para ser abordado aqui para vocês. Não se esqueçam, né? Inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o conteúdo e dá um joinha. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar.